É um dia qualquer no Japão. Esse garoto chamado Kuro tá com uma dor de cabeça daquelas, já que ele madrugou no dia anterior treinando no seu clube de rock. Ele tromba com uma garota chamada Shirashi, que percebe que ele tá meio mal e fica curiosa. Ele percebe e pergunta o que tá pegando. Ela fica super nervosa e fala que hoje ele não pode dar o perdido nas atividades do clube de literatura. Já no clube de literatura, o clima tá meio tenso. Kuro nota que quando ele olha nos olhos da Shirashi, ela desvia o olhar. Ele se pergunta se ela o odeia, mas enfim, isso nem é tão estranho, já que a cara dele mete medo em todo mundo. Shirashi se desculpa e admite que não tem atividade nenhuma no clube, explicando que, na real, ela precisava trocar uma ideia com ele. Ela fica vermelha e toma coragem para confessar algo, tentando dar uma moral para ele. De repente, ele acorda num lugar brilhante rodeado de pessoas esquisitas. Ele fica feliz por ainda estar vivo, mas se pergunta se tá num hospital ou algo assim. Ele percebe que tá pelado e cercado de pessoas encapuzadas. Assustado, ele se pergunta o que tá rolando e quem são esses caras que falam um idioma tão estranho. Eles vão colocar uma espécie de coroa nele, mas quando ele tenta se mexer, percebe que seu corpo não responde e ele também não consegue falar. Quando estão prestes a colocar a coroa, ele começa a gritar na mente para eles pararem, pensando que vai morrer se colocarem aquilo na cabeça dele. Ao colocarem, ele sente uma dor imensa e desmaia de novo. Ele acorda desorientado e se pergunta o que tá rolando. Vê um homem mais velho com uma máscara e capuz, acompanhado de outras pessoas encapuzadas, e se pergunta se esse velho é o chefe dos mascarados. O velho manda ele morrer e Kuro começa a sentir uma dor insuportável, soltando um grito que ecoa pelo lugar todo. Ele cai no chão e luta para se levantar, mas é levantado à força. O velho ordena que ele se levante e obedeça. Parece que a coroa que ele tá usando é de controle mental. Eles o levam para outro lugar para continuar a tortura, que é tão brutal que o rosto dele se desfigura. Por isso, ele pensa que deve ser só um pesadelo. Se fosse real, ele já estaria morto com certeza. Então, ele começa a dizer para si mesmo que precisa acordar logo e voltar para o mundo real. Outra vez preso, ele diz que quer voltar para casa, mas de novo uns caras aparecem. Um deles o chama de número 49 e ordena que ele se levante e siga-os. Eles o levam para um lugar muito iluminado, então ele se pergunta se vão torturá-lo ali. Ao entrar, ele vê um soldado com armadura e fica na dúvida se é um boneco ou um robô. Os caras dizem que vão testar o progresso do experimento número 49 e ordenam que ele use magia negra para destruir todos os inimigos. Ao ouvir isso, Kuro diz que não faz sentido. Eles o torturaram fazendo experimentos horríveis nele e agora querem que ele use magia? Não tem como ele fazer isso, mas o experimento começa. De repente, ele recebe um golpe do boneco, tenta bloquear com os braços, mas o golpe é tão forte que o joga contra a parede. Ao se recuperar, ele percebe que não sofreu dano nenhum, então se pergunta se o ataque faz parte de algum show ou se ele simplesmente tem muita resistência. O boneco vai atacá-lo de novo, mas desta vez, Kuro contra-ataca, dando um soco na cabeça do boneco, fazendo-o cair para trás. O boneco se levanta como se nada tivesse acontecido e Kuro percebe que ele não vai cair tão facilmente. Eles começam a trocar golpes, e Kuro pensa que vai precisar de mais força para destruí-lo completamente. Então, com toda a sua força, ele dá um soco imbuído de um poder estranho, conseguindo partir o boneco ao meio. Ao processar sua vitória, ele grita, nervoso, pros que o têm sequestrado. E aí, gostaram dessa? Ele se pergunta se o que acabou de usar foi a tal magia negra que mencionaram. Enquanto reflete sobre isso, ele ouve barulhos e vê várias grades se abrindo. Ele lembra das palavras, use magia negra para destruir todos os oponentes, mas ele só tinha derrotado um. Mesmo assim, ele não acredita no que vê. Um monte de bonecos está se aproximando ao mesmo tempo para matá-lo, e ele fica muito assustado. Não tem outra opção a não ser lutar, era matar ou morrer. E, mesmo achando que morrer era melhor, ele foi revivido à força. Ele chega à conclusão de que, apesar de a situação ser horrível, ele pode sobreviver se não desistir. Então, ele começa a praticar sua magia, lançando projéteis, determinado a ficar mais forte. Ele lembra que, quando estava lutando com o boneco, seu punho gerou uma aura escura do nada. Isso sem dúvida é magia. Eles começam a colocá-lo para lutar contra todos os tipos de monstros, e em cada batalha, ele aprende alguma coisa. Ele diz que a magia não é muito eficaz como escudo, mas serve para derrotar os monstros com um só golpe. Os caras que o sequestraram não disseram nada sobre magia. Tudo o que ele sabe, aprendeu por conta própria, graças aos experimentos que fizeram nele. Seu corpo foi reconstruído e ele deixou de ser fraco.
Sua força, resistência, visão, audição e regeneração natural melhoraram em todos os aspectos possíveis, tanto que ele já não se considera mais humano. O Kuro que assistia às aulas de literatura já não existe mais, e ele até está começando a esquecer o rosto de Shirashi. Ele continua enfrentando monstros cada vez mais fortes e diz que, antes de se tornar completamente uma máquina de matar, precisa voltar para o seu mundo como uma pessoa normal de novo. Outra vez preso, os caras mandam ele sair e segui-los, mas seu rosto já não é mais o mesmo de antes. Ao levá-lo de novo para o campo de batalha, ele se depara com um boneco. Ele se pergunta por que agora é só um, e se é do mesmo tipo que os que ele enfrentou na primeira vez. O boneco lança chamas negras, e ele nota que é um ataque mágico. Enquanto desvia das chamas, vê que um projétil está prestes a atingi-lo, mas ele consegue desviar por muito pouco. Ele percebe que o boneco acabou de concentrar as chamas para formar aquele projétil. Ele diz que também consegue fazer isso, então lança seus projéteis mágicos, mas o boneco cria um escudo. Kuro fica surpreso com isso e diz que vai se aproximar para atravessá-lo. Ao fazer isso, eles começam a trocar golpes. Kuro diz que o boneco é muito forte, sem dúvida, é completamente diferente dos bonecos anteriores. O boneco se levanta e está prestes a lançar mais projéteis mágicos. Kuro desvia deles e contra-ataca com um projétil mais potente, fazendo o escudo se rachar. Ele aproveita e dispara outro projétil igual, conseguindo destruir o escudo por completo. Então, ele não desperdiça a chance. Enquanto o boneco tenta se recuperar, ele o atravessa usando sua magia. Mas da armadura do boneco começa a sair sangue. Kuro fica surpreso e confuso, se perguntando como um boneco pode sangrar. De repente, ele ouve que dizem que o experimento número 48 fracassou, então vão parar de experimentar por enquanto. Ao ouvir isso, ele não pode acreditar. Afinal, ele não estava lutando contra um boneco. Quando ele tira o capacete e vê o rosto, fica ainda mais surpreso. Parece que é um japonês igual a ele. Ele começa a se desesperar e grita dizendo que matou uma pessoa. O encapuzado vê a cena e se orgulha do espírito que o protagonista demonstra, chamando de Rei Demônio das Sombras. Por outro lado, os encapuzados estão se reunindo com uma pessoa importante chamada Ars para falar sobre alguma coisa. Ele pergunta onde está o bispo daquele lugar, e o encapuzado responde que foi convocado em outra cidade. Ars diz que é uma pena, já que ele queria encontrá-lo hoje. Ao entrar, ele ordena a uma garota chamada Sariel que o acompanha para a reunião. No meio da reunião, um dos velhos menciona que o projeto do Exército Celestial está progredindo conforme o planejado, especialmente o experimento número 49, ou seja, Kuro, já que ele demonstrou uma habilidade excepcional. Eles planejam continuar os experimentos para tentar produzir mais soldados desse tipo. Além disso, hoje farão o batismo final de Kuro, então esperam poder mostrar o produto final nos próximos meses. De repente, Sariel se esconde debaixo da mesa. Ars pergunta o que está acontecendo, e ela diz para ele se proteger. Ele tenta entender o porquê, mas decide fazer isso sem pensar muito. O velho tenta perguntar o que ela está fazendo, mas antes que possa fazer isso, tudo começa a tremer por causa de um grande terremoto. É tão forte que as paredes começam a rachar, e a sala ficou uma bagunça total. Depois de um tempo, parou de tremer, e o velho se perguntou se já estavam seguros. Ars comentou que era muito estranho rolar um terremoto e elogiou Sariel por ter sentidos tão afiados, mas ela nem ligou para o elogio. Por isso, Ars disse que ela era fria como sempre e perguntou a todos se estavam bem, dando a ordem de evacuar o prédio e verificar as baixas. De repente, alguém chegou gritando que havia um problemão. Ars perguntou o que estava acontecendo, mas outro terremoto sacudiu o lugar. Alguém falou que o experimento número 49 escapou no meio da cerimônia de batismo. A galera ficou surpresa, mas Sariel ficou curiosa. Quando o primeiro tremor parou, Kuro acordou confuso no lugar onde estavam fazendo o batismo. Ele explicou que no dia em que matou uma pessoa, achando que era uma marionete, seu coração morreu depois de ser assassinado, e muitos outros experimentos não conseguiram sentir mais nada, virando praticamente bonecos. Mesmo lembrando de tudo isso, ele se sentia horrível enquanto tentava tirar essas memórias da cabeça. Ele viu algo circular no chão e, ao processar por um momento, lembrou que era a coroa que tinha o poder de fazer tudo isso. Ele se perguntou se algum acidente aconteceu durante o batismo, mas decidiu que isso realmente não importava mais. Quem tivesse a coroa poderia fazer o que quisesse. Sem pensar muito, ele quebrou a coroa e riu, gritando que finalmente estava livre. As pessoas ao redor ficaram em choque. Alguém comentou que o número 49 não tinha mais a coroa.
Kuro agarrou o pescoço de alguém e disse para não chamar as pessoas por números, revelando que seu nome completo era Kuro no Mal. Ele explodiu a cabeça do cara que caiu lentamente no chão e tentou aplicar uma injeção, mas antes que conseguisse, Kuro golpeou, pegou a seringa do chão e, enquanto dizia que realmente deveria agradecer pelos cuidados, enfiou a injeção no cara, que começou a se contorcer no chão. Ao sair, Kuro viu um dos velhos dando ordens para verificar se estava tudo certo por causa do terremoto. Quando o velho viu Kuro, ficou surpreso demais e foi logo contar para os outros. Kuro se encontrou com Ars e os demais. Um dos encapuzados perguntou se era realmente uma boa ideia ter mandado Sariel para derrotá-lo, porque Kuro era um dos experimentos mais fortes. Ars sorriu, dizendo que ela era normalmente a única guarda-costas que tinha, o que significava que ela sozinha era suficiente. Na verdade, era impossível que um experimento ganhasse dela. Kuro continuou matando tudo que via. Depois de um tempo, sem encontrar uma saída, comentou que o laboratório era realmente grande. Ele pegou algumas espadas e perguntou se foi uma má ideia ter matado antes de ter uma rota de fuga. Tirou as espadas de um líquido mágico que ele criou e comentou que magia era realmente assustadora, podendo criar dimensões alternativas e guardar coisas como se fosse um inventário. Kuro também comentou que parecia ter se acostumado a matar humanos, mesmo que desta vez fosse justificável. De repente, alguém entrou pela porta, era Sariel. Ao vê-la, Kuro notou que ela tinha um emblema de cruz e perguntou quem ela era. Ela respondeu que era a 7ª apóstola, Sariel. Kuro também se apresentou, dizendo seu nome completo, e perguntou onde estava a saída. Sariel disse que não poderia contar, então Kuro chegou à conclusão de que ela era sem dúvida uma inimiga. Mas o que ele poderia fazer agora? Se ele voltasse, não haveria saída e também não queria matar uma garota com a qual não tinha nada contra. Isso significava que a única opção que ele tinha agora era fugir, então ele tentou o mais rápido que pôde, mas quando estava prestes a conseguir, Sariel fez com que ele caísse. Ao ver o que o fez cair, Kuro percebeu que Sariel criou um poste de madeira. Ele pensou que ela deveria ter muito poder mágico. Ela começou a usar muita magia, dizendo que o deteria ali mesmo. Kuro ficou surpreso com a quantidade de magia que ela estava produzindo e pensou que não poderia ser mole com ela. Se não contra-atacasse, ele morreria. Assim, ele lançou um projétil mágico gigante. Ela também lançou um, e o projétil atravessou a perna de Kuro. Ele pensou que seu disparo tinha acertado, já que, afinal, não deveria ser possível atacar e defender ao mesmo tempo. Mas, ao olhar bem, Kuro percebeu que ela tinha traído o disparo apenas com as mãos, e enquanto destruía, comentou que era uma ideia interessante fazer a bala girar em alta velocidade para dar mais potência. Kuro não acreditava que ela tinha destruído seu projétil com as mãos nuas. Mesmo assim, ele destruiu o projétil com uma única mão, regenerou a pedra e disse que sua única opção agora era escapar. Não havia forma de ganhar contra alguém tão poderoso, então ele se concentrou em toda a força que tinha e começou a fugir. Ele lançou chamas negras e começou a correr, mas Sariel lançou muitos projéteis, fazendo com que vários atravessassem Kuro. Sariel lentamente se aproximou. Ao entrar na sala, viu que havia um rastro de sangue e comentou que Kuro havia caído na corrente subterrânea, chamando de sortudo. Kuro caiu em um rio no exterior, dizendo que esteve prestes a morrer. Tentou curar as feridas usando magia de reconstrução muscular, mas não conseguiu completamente. Comentou que sua magia curativa não era muito boa, mas pelo menos havia estancado o sangramento. Disse que sem dúvida não queria voltar a lutar com Sariel. Mas, fora isso, era a primeira vez que estava no exterior. Não parecia estar no Japão, a paisagem parecia tirada de um filme. Ele notou que a cidade estava cheia de luzes, e pensou que aquele era o território dos velhos. Isso poderia ser muito problemático se eles o vissem. Um grande navio estava ali, parecendo uma nave de guerra, enquanto um barco menor parecia ser de provisões. Kuro não queria embarcar em barcos inimigos de jeito nenhum, então decidiu se afastar daquela área. Kuro se escondeu em uma caixa e estava aliviado, pensando que eles não o procurariam em seu próprio navio de guerra, então não deveria ter problemas. Mas, enquanto estava para ficar tranquilo, ele adormeceu quase instantaneamente. Foi torturado, obrigado a matar pessoas e agora estava indo para um lugar desconhecido. Pensar nisso fez-se perguntar o que seria dele dali em diante. O barco finalmente partiu, e o tempo passou. De repente, Kuro ouviu alguns sons irritantes. Meio adormecido, pensou que era sua mãe e pediu para deixá-lo dormir mais 5 minutos. Nesse momento, muita água caiu em seu rosto, e ele acordou confuso e com frio. Ao olhar ao redor,
Notou que estava no meio de uma floresta, a caixa em que estava havia tombado. Ele se perguntou se algo aconteceu enquanto dormia. De canto de olho, viu algo brilhante e estranho. Ao tentar entender o que era, notou que era um ser vivo. Kuro tentou falar com a criatura para ver se reagia. Ao se virar, viu que era uma fada, e não acreditava. Orelhas pontudas, cabelo loiro brilhante e até asas. A fada, um pouco assustada, perguntou se ele estava bem. Ela apontou para um penhasco e disse que ele havia caído de lá. Agora, ele entendeu. A caixa em que estava caiu durante o transporte, e a fada o ajudou a acordar depois que ele perdeu a consciência. Ela sorriu, e Kuro ficou impressionado. Ela foi a primeira pessoa a mostrar bondade a ele nesse mundo. Kuro se apresentou e disse que se chamava Kurono Mal. Ela ficou confusa, pois mal significa rei demônio em japonês. Mas Kuro explicou que não era mal e sim um mal, mas ela poderia chamá-lo de Kuro. Sem mais delongas, ela também se apresentou. Seu nome era Lily. Ele ficou ainda mais impressionado com o quão linda ela era. Quando estava prestes a perguntar onde estavam, alguém gritou. Eram várias pessoas irritadas. Uma delas perguntou por que havia um humano ali e disse que ele deveria ser levado imediatamente para fora. Lily foi proibida de entrar naquele lugar. Kuro ficou cego, pois a luz era muito forte, e perguntou a Lily por que ela foi chamada de fada falsa. Ela respondeu que não tinha como uma fada ter um corpo tão grande, pois claramente era meio humana. E para começar, eles não deveriam estar lá, então o cara manda eles irem embora de novo. Mas antes de saírem, ele fala para Lily que uns goblins foram vistos na caverna do oeste e que ela precisa cuidar deles. Lily diz que tá tranquilo, mas sem entender nada, pergunta se ele vai deixar ela sozinha para eliminar criaturas tão perigosas. Ele responde que é muito barulho e que ela consegue se defender com a magia dela. Mas ele também diz que, mesmo assim, ela é só uma criança. Aí a fada, bem brava, grita para eles se mandarem logo. No caminho para a caverna dos goblins, Kuro comenta com a Lily que achava que as fadas eram mais amigáveis. Ela responde que não dá para evitar, porque aquele é o Jardim das Fadas, onde está o tesouro da rainha. Todas as fadas nascem na primavera, onde fica o tesouro, e recebem proteção. Por isso, esse lugar é muito importante para elas. Lily foi expulsa de lá quando nasceu, mas ainda assim precisa proteger a floresta pelo bem de todos. Kuro fica tocado ao ouvir isso e pensa que ela é muito nobre. Não tem como deixar ela sozinha nessa. Então ele diz com muita emoção que vai exterminar os goblins por ela. Lily responde que não deveria, pois é muito perigoso, mas ele diz para não se preocupar, que ele também pode usar magia e deve ser forte o suficiente para derrotar um grupo de goblins. Além disso, ele vai fugir se a coisa ficar feia. Lily fica mais tranquila ao ouvir isso e concorda. Quando chegam ao local, se escondem para planejar como derrotar os goblins. Kuro, ao ver os goblins, lembra que são os mesmos tipos que ele derrotou nos experimentos. Pergunta a Lily se realmente precisa matar todos, e ela diz que sim, porque se matar um, os outros vão perceber. Então é preciso exterminar todos de uma vez. Ele concorda e diz para ela esperar ali. Cria balas de magia e diz que vai testar uma técnica que teve enquanto estava escondido no barco. Mesmo que seja só segurar várias balas e atirar todas de uma vez, os goblins vêm e ficam alertas. Kuro se prepara para atacar, mas vê que Lily está ao seu lado. Surpreso, pergunta por que ela saiu, mas os goblins começam a atirar flechas. Ele diz para Lily ficar perto dele, ataca os goblins com os projéteis, saca as espadas que havia guardado e menciona que se usar magia nas espadas, ele pode controlá-las como se fosse telecinese. Ele as lança contra os que estão se aproximando. De repente, ouve-se um rugido. É um goblin gigante com uma espada que parece poderosa. Ele diz que parece que saiu um forte nota que a espada que ele tem contém magia negra. O goblin ataca um dos seus companheiros. Kuro pensa que o goblin enlouqueceu, mas Lily diz que é culpa da espada, que é perigosa. O goblin corre para atacar Kuro, que é forçado a lançar as espadas, mas elas são quebradas de um só golpe. Kuro desvia dos golpes e recua, disparando várias balas. O goblin não reage de forma alguma, então Kuro percebe que ele nem sente dor. Ele se aproxima e, com sua magia, destrói o braço que segura a espada. Se a espada for retirada do proprietário, não há mais quem amaldiçoar. Ele pega a espada e Lily fica nervosa, dizendo que é perigoso segurá-la. Ele ouve uma voz tenebrosa falando sobre odiar, amar e matar. Kuro diz que era exatamente o que ele pensava. A fonte da maldição é magia negra. Então ele usa a própria magia para dissipar a maldição. O que ele pensou aconteceu. Se usar a mesma magia negra, pode eliminá-la, mas não é tão fácil quanto parece.
Lily acha incrível, e Kuro responde que só é possível porque suas habilidades funcionam de forma semelhante à maldição, mas diz para ela não tentar por conta própria. Embora ainda restem muitos goblins, e parece que a força militar principal acabou de sair, Lily diz que pode ajudar. Kuro pergunta se ela tem certeza, e ela responde que sim. Começam a lutar contra todos ao mesmo tempo. Kuro acha que, comparado com o que ele teve que enfrentar, esses goblins são fáceis de derrotar. A arma que está cheia de sangue começa a absorver o sangue enquanto ele está distraído com a espada e é atacado por vários goblins. Lily invoca um círculo mágico gigante e atira nos goblins, fazendo com que Kuro fique surpreso. Um goblin tenta atacá-lo pelas costas, mas ele dá um soco e começa a matar um por um os que restam. O último goblin está assustado, mas ainda tenta atacar, mas Kuro parte ao meio brutalmente, no meio das vítimas, e diz que foi um banho de sangue. Então ele precisa trocar de roupa. Lily o chama, Kuro diz que está impactado e a parabeniza. Ele não sabia que ela podia usar esse tipo de magia. Ela agradece, mas diz que ainda há os que estão dentro da caverna. Lily diz que não tem problema e cria um círculo mágico ainda maior que o anterior, e o lança para dentro da caverna, matando os que restavam. Kuro está surpreso. O que aconteceu antes era só um fragmento do poder dela. Ele se pergunta se todas as fadas podem usar esse nível de magia. Mas, mais do que impressionante, é aterrorizante. Ele fala com ela e fica assustado. Ela diz para ele ir para casa. Ele ri um pouco nervoso e diz que tá bom. Em casa, Lily prepara um chá para ele, agradece e menciona que faz muito tempo desde que tomou um. Pergunta por que ele não bebe, e ela responde que é porque só tem uma xícara. Ele pergunta o motivo disso, e ela responde que é porque ninguém vai à casa dela. Ele é o primeiro convidado e ela está muito feliz por ele estar lá. Ele diz que então é seu amigo número 1. Ela não sabe o que é um amigo. Então ele explica, brincando, que é o tipo de relação que duas pessoas têm quando se ajudam a lutar contra um grupo de goblins. Ela sorri e o abraça, muito feliz, dizendo que ele é seu amigo. Foi a primeira vez que ela conheceu alguém confiável em um mundo cheio de demônios. No dia seguinte, Kuro vê um baú ao lado da casa de Lily e pergunta o que tem dentro. Ela responde que não sabe. O baú era de um mago que morava ali há muito tempo. Ele pergunta se ela vai abrir, e ela diz que sim, porque ele está muito curioso. Ao tentar abrir, uma armadilha é ativada e quase corta um dedo dele. Por isso, a única opção é usar magia. Ele faz a magia fluir pela fechadura e consegue abrir. Dentro há só uma faca, uma varinha e uma capa de mago. Lily incentiva ele a experimentar a capa. Ele pendura suas roupas e a experimenta. Pergunta a Lily como ficou, e ela diz que está muito bem. Parece um mago de verdade. Kuro acha a capa de ótima qualidade. O tecido é grosso, mas leve e tem até vestígios fracos de magia. Com isso, ele sente que está um pouco mais forte. Então propõe ir a alguma aldeia. Quando chegam, um enorme homem-lagarto está protegendo a entrada e diz a Lily que é a primeira vez que leva um convidado. Kuro se apresenta, dizendo seu nome e que usa magia negra. O lagarto responde que ele deve ser uma boa pessoa, já que as fadas não são amigáveis com qualquer um. Então deixa eles passar sem problemas. Kuro pergunta se ela vai frequentemente a essa aldeia. Ela diz que sim, é a aldeia Ears. Ele menciona que, quando viu os goblins de lá pela primeira vez, achou que eram inimigos, mas não era o caso. Esse mundo é realmente diferente, as raças não importam. Por mais diferentes que sejam, todos conhecem Lily na aldeia e a chamam de senhorita. Então Kuro diz que ela é bastante famosa, mas se pergunta por que usam honoríficos com ela. Chegam à prefeitura, onde há uma velhinha que obviamente é a prefeita. Ela diz a Kuro que deve ser difícil não ter uma casa própria, mas na aldeia aceitam humanos, então ele pode ficar sem problemas. Kuro agradece muito, mas ela diz para não se preocupar, pois ele é amigo de Lily. Ela pergunta se ele vai morar lá, e ele responde que sim, que não pode ficar na casa dela para sempre. Lily fica com os olhos marejados ao ouvir isso e quase chora, dizendo que realmente não se importa que ele fique na casa dela. Além disso, ela se sentiria muito sozinha sem ele. Kuro diz que não deveria incomodá-la mais, mas a velhinha menciona que as fadas nunca dizem nada que não sintam de verdade. Se Lily insiste tanto, então é melhor agradá-la. Kuro se pergunta se é realmente assim, e ao ver a expressão preocupada dela, pergunta se ela tem certeza. Ele é muito grande, e ela responde que não tem problema, porque quer sempre estar com ele. Kuro fica tocado e a abraça, dizendo que, então, está tudo bem, pois ele também quer ficar com ela. Enquanto se abraçam, a velhinha pergunta se ele tem algum trabalho.
Ele responde que ainda não, então ela diz que, nesse caso, ele pode ir ao Grêmio de Aventureiros para ganhar um trocado. Quando chegam, ele pergunta para Lily se ela já foi lá, e ela responde que sim. Kuro menciona que, de acordo com a prefeita, qualquer um pode conseguir trabalho nesse lugar, então não deveria ter problema. Ao entrar, há um grupo de aventureiros e ele pensa que só estão descansando. Lá no fundo, ele vê a recepcionista, que está falando com seu gato, dizendo que seu senpai sempre deixa para ela os trabalhos mais chatos, praticamente explorando ela. Kuro a chama, e ela se assusta, se escondendo debaixo da mesa. Depois, ela sai e dá as boas-vindas. Ele fica confuso, e ela diz que é a primeira vez que o vê, perguntando se ele é um novato. Ele responde formalmente que quer se registrar pela primeira vez no Grêmio. Ela se surpreende com a educação dele, mas diz que ele pode falar com ela como se fossem amigos. Ela se apresenta como Niari, a recepcionista do Grêmio mais famoso de Ears. Kuro também se apresenta, dizendo que é um prazer conhecer a senhorita Niari. Ela fica irritada porque ele disse senhorita, apesar de ter pedido para ser tratada como uma amiga, mas releva a ofensa e pergunta se ele quer saber mais sobre como tudo funciona. Como o nome indica, eles são uma organização de aventureiros. Exterminar monstros, conseguir materiais raros, explorar masmorras e coisas desse tipo é o que eles fazem. Como aventureiro, ele receberá recompensas por completar missões. Para se registrar, deve assinar aquele contrato. Ele começa a assinar, mas antes de terminar, pergunta o que deve colocar na parte de classe. Ela diz que é a representação do estilo de luta, como espadachim ou mago. É o campo mais importante na hora de assinar um contrato. Embora eles realmente não tenham um sistema de classes tão rígido, as pessoas só escrevem o que gostam e pronto. Kuro, sem dúvida, escreve sua classe e entrega o papel. Ela verifica e vê que ele colocou Mago Negro, comentando que é uma classe rara. Kuro parece cada vez mais misterioso, mas como eles não investigam a experiência anterior dos aventureiros, não tem problema. Em breve, ela fará o cartão do Grêmio. Depois de um tempo, ela termina e dá as boas-vindas, desejando melhor e perguntando se ele já quer pegar uma missão. Ele responde que não, pois está ocupado. Chama Lily para ir embora, mas ao vê-la, percebe que ela está completamente dormindo. Já é quase noite quando Lily acorda, enquanto Kuro a carrega nas costas. Ele percebe e diz que ela estava dormindo profundamente, então ele não teve outra escolha a não ser carregá-la. Ela pergunta se ele foi a algum lugar ou fez algo enquanto ela dormia, e ele responde que sim, que investigou em seu inventário sobre a espada e o porquê da maldição. Há muito tempo, uma garota linda vivia em uma pequena vila. Ela era filha do prefeito e amava muitas pessoas. Não era apenas bonita, mas também inteligente e habilidosa com a espada. Um dia, um jovem mago aventureiro chegou para exterminar um grupo de monstros que estavam em uma montanha perto da vila. Acompanhado por soldados, ele foi matá-los, mas os monstros os atacaram de surpresa e eles retornaram derrotados. O mago, que mal conseguiu voltar com vida, foi tratado pela garota. No entanto, pouco depois, ele voltou à montanha, mas novamente foi derrotado. O ciclo continuou assim por um tempo, até que a garota pediu para ir com ele. Ele recusou, mas ela insistiu, dizendo que faria isso pela vila e que era espadachim mais forte de lá, além de ter uma grande espada. Graças à sua paixão, ele a deixou ir, e com suas forças combinadas, conseguiram derrotar os monstros. O mago ficou feliz por ter conseguido, e a garota, ao vê-lo contente, também ficou feliz. Mas os aldeões disseram que já era tarde demais e falaram mal dele. Até o prefeito o expulsou por ter colocado a filha em perigo. Ela ficou fria, dizendo que aquilo não fazia sentido, então não os perdoaria de jeito nenhum. Não perdoaria os monstros ao redor. O primeiro que ela matou foi seu pai. A espada, que havia sido fortalecida pelo mago, matou todos os aldeões. O jovem mago ficou chocado e se perguntava como isso podia ter acontecido. Ela, completamente fora de si, disse que fez isso porque o amava. Assim nasceu a espada com as emoções de amor e ódio. O título oficial da espada é Slayer. Lily pergunta se ele realmente avaliou a espada no inventário. Ele responde que sim e que aprendeu muitas coisas graças à magia de avaliação. Ele começa a falar sobre as características da varinha de mago e da faca que encontrou no baú. Mas Lily, curiosa, pega a espada e fica tonta. Kuro, preocupado, diz para ela não fazer algo tão perigoso de novo. Ela pergunta o que aconteceu depois disso. Ele percebe que ela está falando sobre a história e diz que supõe que eles viveram felizes para sempre, já que não sabe bem o que responder. Lily fica pensativa, enquanto Kuro continua falando sobre as características de suas armas, mas ela está em seu mundo e não presta atenção.
Em outra parte, em uma cidade santa chamada Elysion, aparece Sariel entrando em uma igreja. Um homem a chama e diz que ela realmente decidiu o que fazer por conta própria. Ele é o velho líder dos encapuzados que vimos há um tempo. Ele diz que ouviu que o cardeal Ars a recomendou para parar o número 49, ou seja, Kuro, mas que Ars tende a superestimar o poder de seus discípulos. Ele não permitiu a liberação completa do seu poder, mesmo quando Kuro já havia escapado. Ela responde que só segue ordens, mas ele diz que a verdadeira causa de tudo é que ela o deixou ir intencionalmente. Ele não a culpa, mas fica surpreso que suas emoções influenciem suas ações. Há muito tempo, ela havia esquecido que era humana. De qualquer forma, ela seguirá com o plano. Ele diz que viver ali deve ser um tédio. Ele usa uma técnica mágica nela para materializar coisas, e uma coroa, como a que Kuro tinha, aparece para controlá-la. Ele usa magia de novo e a faz desintegrar. Diz que agora ela pode fazer o que quiser, não há ninguém que a detenha. E se ela quiser matá-lo ali mesmo, que o faça sem problema. Ela diz que ele é um brincalhão e o chama de Judas. Ele menciona que aqueles que se libertam do controle mental geralmente atacam o controlador sem hesitar. Ela é a segunda pessoa a alcançar a libertação perfeita. Pode ir em uma expedição se quiser, ou mandar tudo às favas, como ela quiser. Sariel responde que seguirá o oráculo e está certa de que terá sucesso na invasão ao continente de Pandora, onde Kuro está. Depois de um tempo pensando, ela reflete sobre Kuro, interessado em seu potencial, mas ele está bem de boa com Lily. Vários dias depois, Kuro decide ir fazer uma missão no Grêmio de Aventureiros e se depara com um mamute gigante. O grupo com quem ele foi está frente a frente com o mamute. O gato diz que esse monstro é chamado Tortuz Gigante. Então, com muita segurança, começam a lutar. O gato diz a Kuro que ele pode ficar para trás, já que é um peso morto. Ele diz que tudo bem, mas se pergunta se só eles 4 conseguirão lidar com aquele monstro enorme. Mas, enfim, não é problema dele. Acontece que, 2 dias atrás, após 2 semanas morando com Lily, quando já estava acostumado com o Grêmio, o gato se aproximou e ficou olhando para ele com cara feia enquanto ele comia. Kuro pergunta se ele precisa de algo, e o gato diz que ele está ficando muito íntimo de Miari. Kuro fica tipo, que viagem é essa? E o gato diz para ele não se fazer de bobo, pois o viu flertando com ela toda vez que vem ao Grêmio. Kuro não se lembra de ter feito isso, achando normal falar com a recepcionista sem segundas intenções. O gato chama de mentiroso e diz que o viu colocando as mãos nela. Kuro explica que foi porque ela ia cair. Nesse momento, alguém o acerta e manda ele parar de ser idiota e de gritar. É a garota serpente, com o resto do grupo. Ela se desculpa pelo incômodo e se apresenta. Ela se chama Aten, é de uma raça chamada Lamia, e espera que se deem bem. O homem lagarto se chama Kaior, e o pequenino se chama Harry. E o gato é o Nino. Juntos eles comandam a guilda chamada Espadas de Ars. Kuro pergunta como pode ajudá-los, porque escutou eles falando algo sobre ele. Querem que eu carregue as provisões nas missões ou algo assim? Ela responde, exatamente, é isso mesmo. No momento, nosso grupo está no rank 2, mas na próxima missão podemos subir para o rank 3. O item que queremos conseguir é o filé que você está comendo, a carne do monstro de Ortus. Normalmente é vendida por um bom preço, até os dentes, a pele e o pelo valem uma grana. O problema é que a presa é enorme e difícil de carregar. Então, você conhece magia dimensional? Kuro responde que sim. Ela diz, um cara mencionou que você guarda e saca armas das sombras. Talvez você não possa lutar, mas pagaremos bem se você vier com a gente. Kuro aceita na hora, dizendo que podem contar com ele, afinal, ele tem tentado esses dias interagir com outros aventureiros. Ela fica super feliz e diz que agora ele não pode voltar atrás, aceitou o contrato. Harry pergunta onde está Lily, já que ela sempre está por perto. Ela está preparando o que chamam de remédio milagroso das fadas, responde Nino. Ele então pergunta, vai ficar de boa sem sua fada ao lado? De qualquer forma, vou te mostrar que você está a anos-luz de conseguir flertar com a Niari. Kuro olha para Nino, mas ela já está acostumada com ele. Então ele pergunta se ela gosta de anarco, e meio nervosa, Nino pergunta como ele soube. Tá na cara, diz Kuro. De volta ao presente, eles continuam lutando contra o mamute. Por mais que ataquem as pernas, o bicho não cai nem enfraquece. Harry lança flechas, mas não faz muito estrago. E o mesmo acontece com o ataque de Sidor. O mamute o joga longe. Ain lança um feitiço pensando que vai destroçá-lo, mas também não faz nada. Estando desprotegida de seu grupo, o mamute ataca, e todos ficam preocupados, mas então ela escuta a voz de Kuro dizendo para ela se abaixar.
Ele gera um projétil superpotente que atravessa a cabeça do mamute. Todos ficam chocados, sem saber o que dizer. Kuro, todo humilde, se desculpa, dizendo que não queria roubar o golpe final. Ain pula em cima dele agradecendo, mas o que ela faz mesmo é tentar enforcá-lo. Mais tarde, à noite, ele está feliz por ter completado a missão e porque finalmente vai ver Lily. Ele esteve fora de casa por dias, e ainda assim, demorou para ir embora porque Ain não queria deixá-lo ir por alguma razão que todos já sabem. Ela diz que se sente muito sozinha sem Lily. Quando ele chega em casa e entra, Lily pula em cima dele dando boas-vindas, embora esteja um pouco diferente. Kuro não sabe como reagir. Ela parece a Lily, mas ele não está totalmente seguro. Então pergunta se é ela, e ela responde: quem mais seria? Pergunta se é sério que ela mudou um pouco. Ela fica brava e diz que, apesar de viver com ela por um tempo, ele não a reconhece. A razão para ela ter mudado é por causa da lua cheia. As fadas têm uma lenda de que a rainha viaja por este mundo durante as noites de lua cheia, mas talvez não seja apenas uma lenda, já que quando a lua está assim, o poder das fadas se multiplica. É por isso que ela volta à sua forma verdadeira nesse período. Ele pergunta se então a forma de menina é temporária, e ela responde que sim, quando se separa da fonte de luz, sua forma se torna infantil. O mesmo acontece com seu poder e seu estado mental. Kuro pensa que, mesmo como criança, ela é forte e inteligente. Como adulta, deve ser aterrorizante. Ela diz que, de qualquer forma, se lembra de tudo o que aconteceu, mesmo que tenha sido só um mês. Ele é muito precioso para ela. Quando o conheceu, percebeu que ele estava muito machucado, então quer saber de onde ele veio e pelo que ele passou. Ela só quer conhecê-lo melhor. Os dois se deitam, e ele começa a contar que chegou ali fugindo do continente Ark e de alguma forma chegou àquela floresta. Ele a olha e pergunta se ela acreditaria que ele veio de outro mundo. Ela menciona que as fadas podem ler o coração das pessoas, então sabe que ele está dizendo a verdade. Ela o acaricia e pergunta se ele deseja voltar ao seu mundo. Se possível, ele o faria, mas já decidiu que vai continuar vivendo ali. Ela o abraça e diz que tudo ficará bem, que ele sempre a terá ao seu lado. É triste que ele não possa voltar, mas enquanto estiverem juntos, ele não estará sozinho. Ele fica emocionado e agradece. Embora não possa ler seu coração, sente que ela é sincera. Enquanto estiver com ela, tanto faz voltar ao seu mundo. Mas, depois de um momento abraçados, ele se afasta de repente e pergunta quando ela pensa em se vestir. Não pode se aproximar dela assim, que as fadas se cobrem com algo chamado barreira de fada, por isso não usam roupas. Ele pensa que é um grande choque cultural. Mesmo assim, ele lhe dá sua capa para se cobrir. Ela cheira a roupa e diz que ele não deve se envergonhar disso. Ele responde que, por favor, não o provoque, que é difícil resistir a uma mulher tão bonita. Lily fica toda vermelha e se esconde com a capa, agradecendo, dizendo que sempre estará com ele. Kuro menciona que é ele quem deve agradecer, já que, graças a ela, ele pode viver ali. Ela, super feliz, diz que então também usará roupas, mas só as que estiverem na moda. Alguns dias depois, Lily explica a Kuro que a capital se chama Daedalus. Atualmente, o exército cruzado, ou seja, o de Sariel, está na cidade de Virgínia. A vila de Ars, onde eles estão, não fica muito longe dali. O rei de Daedalus se chama Garvinhar, um dragão negro e muito poderoso. Ele sempre quis unificar o continente, mas nunca conseguiu, sempre perde para seu país vizinho, Esparda. Kuro fica decepcionado porque há brigas internas, mesmo entre os continentes. O continente de Pandora é uma terra com muitas espécies diferentes além dos humanos. Além disso, há uma lenda sobre um homem chamado Mal, que uniu o continente inteiro em um único império. No entanto, agora está dividido em dois países, Daedalus e Esparda, e ninguém foi capaz de uni-los. Kuro pergunta se então o exército de Daedalus é fraco. Ela responde, de jeito nenhum. Da última vez que enfrentaram o exército cruzado, os derrotaram facilmente. Isso significa que Sariel e seu exército não poderão conquistar a capital facilmente, podem até ser derrotados. Entre Virgínia e Daedalus está a colina de Gordolandia. Os dois exércitos estão preparados, Sariel liderando os cruzados e o rei Garvinhar liderando os seus. Quando estão suficientemente perto, o rei diz que aqueles que se chamam servos de Deus não devem esperar pisar essas terras sem consequência. Ele carrega um ataque poderoso e o lança contra o exército. Sariel rapidamente usa um escudo que bloqueia completamente, fazendo com que os exércitos comecem a lutar. O dragão não a deixa pensar por um segundo e a ataca. Ela desvia, mas rapidamente ele a ataca de novo com suas garras.
Ela usa uma técnica chamada caminhada sônica e desvia por muito pouco. Ela invoca um círculo mágico que a impulsiona a uma velocidade incrível e atravessa uma asa. Tenta fazer isso de novo, mas ele já espera por isso e a acerta com uma caudada fortíssima. Ele pensa que venceu, dizendo que os céus pertencem aos dragões e que os humanos devem se arrastar pelo chão. Mas, de repente, ele a vê voltando inteira. Ele ri porque encontrou alguém que pode enfrentá-lo. Então pergunta seu nome. Ela prepara sua arma e diz que é a 7ª apóstola, Sariel. O exército, do chão, vê uma luz brilhante no céu. Sariel está atacando com todas as suas forças, fazendo múltiplos buracos nas asas do dragão. Ela tenta atravessar a cabeça dele, mas sua pele é extremamente dura. O dragão usa uma quantidade enorme de magia e a faz recuar. Ele prepara o mesmo ataque de sempre, mas mais forte. Sariel se prepara, e ele diz para ela vir com tudo, que esse será o último ataque. Os dois atacam ao mesmo tempo, mas Sariel começa a atravessar o raio. Graças a isso, consegue se aproximar muito e, utilizando toda a magia que lhe resta, dá o golpe final. De baixo, vê-se um grande clarão de luz no céu. De repente, todos veem o rei caindo, e se estourando contra o chão. Sariel está em cima com a lança cravada exatamente no cérebro do inimigo, atira e a ergue, indicando sua vitória. O exército cruzado obviamente celebra, mas os outros não conseguem acreditar. No meio da confusão, eles começam a ser derrotados. Sariel vê o que conseguiu fazer e diz que, sem dúvida, não é humana. 10 dias depois disso, Sariel, junto com seu exército, conquista completamente a capital de Daidalos. De volta com Lily, ela está experimentando um vestido novo. Niar está hipnotizada pela beleza do vestido e diz que é a primeira vez que vê um tecido de veludo antigo. É leve e dá várias estatísticas para quem usa, como defesa e resistência ao frio e ao calor. É um item raro que até consegue se ajustar ao tamanho de quem usa. Niari comenta com Kuro que, com certeza, ele gastou todo o seu dinheiro. Esse vestido deve ser extremamente caro. Ele responde que mais ou menos. Na loja onde comprou, o vendedor elogiou, dizendo que não esperava que um novato derrotasse um Dortu de um golpe, mas é normal para alguém que pode empunhar uma arma. Envergonhado, ele diz que não é como se tivesse lutado contra um mamute. O comerciante diz que ele é até humilde e que com certeza preparará o equipamento mais adequado para ele. Kuro diz que está tudo bem, mas que, de qualquer forma, é Lily quem vai usar o vestido. Ele busca o vestido e comenta que é um item de primeira classe chamado o antigo vestido de veludo. Não encontrará um vestido melhor por aí. Kuro diz que então vai levar, mas o comerciante menciona que, na verdade, tem o item perfeito para ele, a agulha de osso de bisco. Embora isso não tenha dúvida de que pode ser uma arma letal, ele começa a suar e implora para que Kuro a compre. Se o fizer, dará um bom desconto no vestido, mas mesmo com esse desconto, ele gastou quase todo o dinheiro que havia economizado trabalhando como aventureiro. É o mínimo que pode fazer por um item dessa qualidade. Niareko pergunta quais são os planos para o verão que está chegando. Ele pergunta a que ela se refere, e ela diz que há uma limpeza em grande escala na cidade para depois celebrar o verão. Lily participa todos os anos, ajudando os que se machucam e os bêbados. Kuro diz que Lily é madura demais para a idade dela. Niareko pergunta o que ele quer dizer com isso. É normal já que Lily é uma adulta feita e direita. Ele acha que é uma piada, mas depois de um momento de silêncio, percebe que ela está falando sério e pergunta o que quer dizer. Ela, confusa, diz que este ano Lily completa 32 anos. É muito mais velha que eles. Kuro não consegue acreditar. Achar que Lily é uma mulher de meia idade é um pouco confuso. Niareko pergunta se ele vem de um lugar onde não há fadas para não saber como são. As fadas não mudam de aparência desde que nascem, embora o nascimento de Lily tenha sido um pouco peculiar. Ouviu que as fadas não dão muita importância à idade. Kuro pensa que agora tudo faz sentido, por isso todos a tratavam com tanto respeito na vila. Ela sugere voltarem ao assunto do festival e pergunta se ele vai com Lily. Ele diz que provavelmente não, já que ela estará ocupada. Nesse caso, pergunta se ele quer ir com ela. Ele responde que sim, e ela se anima, dizendo que ele pode ganhar alguns pontos se a tratar bem. Ele fica sorrindo e se pergunta se deve preparar algo, como um doce para compartilhar. No dia seguinte, Nino está irritado com Kuro e pergunta como ele pode ter um encontro com Niareko. Kuro se desculpa, dizendo que respondeu sem pensar, mas que não se preocupe, ele tem um plano. Eles se encontrarão os três e depois ele vai embora para que fiquem os dois sozinhos. Desde que a trate bem, ele poderá conquistá-la facilmente. Nino acredita completamente e sai correndo para buscar todo o dinheiro possível antes que o festival comece.
Kuro está aliviado pela ingenuidade de Nino, mas agora o importante é fazer algumas missões para ganhar dinheiro. Então, Ain se aproxima por trás e dá um susto nele. Ela lê o papel que ele tem, que fala sobre uma pesquisa na nova zona das ruínas da cidade de Medeia. Kuro pede para ela não dar esses sustos. Ela menciona que as ruínas estão muito distantes e que deveria desistir de uma vez. Ela se aproxima muito e diz que ele deve estar planejando encontrar um item especial ou um artefato. Ele responde que algo assim. Ela diz para ele não responder tão vagamente, deve ter uma razão importante para fazer algo assim. Ele diz que está procurando um jeito de voltar para sua cidade natal, mas antes disso, pede que ela se afaste um pouco. Ela pergunta se ele quer voltar para o seu país, mas ele não se refere a isso. Ele gosta muito do estilo de vida ali. O problema é que deixou seus pais e amigos, então provavelmente estão preocupados com ele. Por isso, quer encontrar uma forma de voltar para eles. Ela, do nada, diz que quer falar com ele em particular. Sozinhos, ela comenta que vai deixar a aldeia. Todos no grupo se tornaram de rango 3 e então falaram sobre se independizar e passar para a próxima etapa. Aparentemente, a razão pela qual os outros escolheram ser aventureiros foi para proteger a aldeia, mas ela foi a única que fez isso para ir à capital. Com muita vergonha, ela diz que se sentiria muito desconfortável se fosse sozinha, então pergunta se ele pode acompanhá-la até Daedalus. Ele a olha e diz que pensava que ela estava brincando, mas ele não teria motivos para rir. Não se burlaria da ansiedade de uma pessoa, além disso, seria divertido se aventurar em algo assim. Ela fica sensível e começa a chorar. Kuro, assustado, pergunta se ele disse algo errado. Ela diz que não, apenas está muito feliz. Estava assustada e preocupada pensando que iria sozinha. Agora que ele disse isso, está aliviada e sai correndo para fazer umas compras. Ele fica pensando que toda a conversa teria sido melhor se tivesse algo bom para dizer em momentos como esse. De repente, vê Lily ao lado, calada e com uma cara bastante preocupante, que chega a dar medo. Nervoso, ele pergunta se ela comeu os doces que ele fez no dia anterior. Ela diz que sim, com um sorriso. Sem dúvida, nenhuma parte dela parece ter 32 anos. Juntos, saem para caminhar e Kuro se pergunta se deve ir às ruínas de Medeia mencionadas anteriormente, já que a capital está muito perto dali. Lily pergunta se ele vai fazer doces novamente. Ele responde que, com certeza, mas vai precisar dela novamente para fazer sua mágica de refrigeração. Além disso, não é tão difícil encontrar frutas e açúcar por ali, então ele pode tentar fazer algum outro tipo de doce. De repente, encontram uma garota sentada debaixo de uma árvore. Kuro pergunta quem é ela, mas Lily não sabe. Ela usa um chapéu triangular, roupas negras e um bastão longo. Não há dúvida de que é uma bruxa, parece saída de um livro. Kuro acha que talvez ela esteja morta e não sabe o que fazer. A garota, então, diz a menina de ali. De repente, Kuro se assusta porque foi muito repentino. Ele diz a Lily que o que ela está segurando parece delicioso. Ela oferece um pouco. Ele aceita de uma vez e começa a comer desesperado, sem deixar nada. Lily fica ansiosa e a garota pede desculpas, só que estava muito bom e ela estava com muita fome. Enquanto Lily se queixa do doce, Kuro pergunta se ela desmaiou de fome. Ela diz que mais ou menos. Para que Lily pare de chorar, ele dá o último doce que restava. A garota pergunta se foi ele quem fez o doce. Ele responde que sim, são doces de sorvete, mas ele deveria conseguir algo mais substancial para comer. Ela pergunta se pelo menos tem dinheiro. Ela procura no chapéu e encontra uma moeda de ouro, mostrando-a. Pergunta se essa moeda é da capital. Ela responde que sim e pergunta se pode usar isso para comprar comida naquele lugar. Kuro diz que ouro é ouro e com certeza pode comprar bastante comida com isso. Ela se anima e vai comprar todos os doces possíveis. Ele fica irritado porque ela não parece prestar atenção e acaba de mencionar que os doces tinham acabado. A garota, do nada, muda de assunto e diz que agora que pensa, nem sabe seus nomes. Kuro está super frustrado, não consegue se comunicar direito com ela. Mesmo assim, se apresenta dizendo que é um aventureiro daquela aldeia a que a garota roubou o sorvete. Ela se chama Lily. A garota agradece a Lily mais uma vez pelo sorvete. E lhe dá um papel para Kuro, que pergunta o que é aquilo. Ela diz que é o cartão do Gilden que estava antes de chegar a Yars, já que ela era uma aventureira. Kuro lê o cartão e vê que usa um apelido, Fiona, em vez de seu nome verdadeiro. Isso significa que é provável que ela venha de uma família nobre. Agora que a olha melhor, vê que suas roupas são de qualidade muito alta. Ela tem maus modos e seus traços faciais são bem definidos, embora sua atitude não pareça de aventureira. Ela fica desconfortável e pede para ele não ficar olhando tanto,
dizendo que não é como se ela estivesse carregando algo delicioso e, se estivesse, não daria a ele. Ele a chama de glutona e pergunta para onde ela planeja ir, sugerindo que, se for fazer uma viagem longa, se registre em algum guilda. Esse é o plano dela, quer ir para a cidade de Esparda, que não está tão longe, para trabalhar como aventureira lá. Kuro aponta o caminho para Ars, caso ela precise, e pergunta se ela estará bem indo sozinha. Ela diz que não deve haver problema, já que está perto. Ele diz que tudo bem, mas que não desmaie de novo. Ela responde que fará o possível para manter a barriga sempre cheia. Enquanto se afastam, ela diz que com certeza pagará a bondade daquele garoto do doce de gelo mais tarde. No guilda, Kuro assina a missão de investigar as ruínas de Medeia e planeja partir naquele mesmo dia. Nyari pede para ele voltar antes do festival. Ele responde que fará o possível. Ao sair, ele encontra o grupo de sempre. Nino pergunta se ele também vai fazer uma missão, e Kuro confirma, enquanto cumprimenta a todos. Aten também pergunta se ele ainda vai às ruínas de Medeia. Ele assente, dizendo que pressente que encontrará algo bom. Ela, corada, diz que esperará por ele. Nino, ao ouvir isso, sente uma intuição estranha e leva Kuro para longe para que ninguém os ouça. Pergunta se ele e Aen têm planos de viajar juntos. Kuro confirma que sim, que conversaram sobre sair um dia desses e se aventurar. Nino coloca a mão no ombro de Kuro, comovido, e diz para ele cuidar bem da Aten. Kuro diz que está tudo bem, embora não saiba exatamente porquê, mas tem vontade de dar um soco em Nino agora mesmo. Nino fica surpreso porque até alguém como ela pode apaixonar outra pessoa. Terminam de conversar e Kuro vai embora. Todos o despedem, e Aten diz novamente que o estará esperando. Ele também se despede, com convicção, diz que sua próxima parada é Daedalus, mas não tem ideia de que Sariel já conquistou todo o território. No meio do caminho, encontram um guarda que informa que o caminho está fechado. Kuro pergunta se não poderão viajar para Daedalus, e o guarda responde que está apenas seguindo ordens que recebeu há um mês. A capital está fechada, mas ele não sabe os detalhes. Pode ser que encontre informações no guilda da aldeia. Então, eles vão até lá. Encontram uma senhora que lhes conta que houve uma batalha em Gordolandia e que Lily pode ler o coração. Então, a senhora não mentiu. Com certeza os dois exércitos lutaram. O problema é que a informação foi escondida por mais de um mês, o que seria impossível se o exército de Daedalus tivesse vencido. Todo o continente saberia da vitória se fosse o caso. Lily pergunta o que farão agora. Talvez não devam mais ir à capital. Kuro diz que por hora verificarão as informações, tomarão um desvio e irão ver o que está acontecendo. Eles vão e Kuro comenta que a cidade é realmente enorme. Eles se escondem um pouco afastados para analisar a situação. Kuro comenta que está tudo muito silencioso, mesmo sendo de noite em uma cidade tão grande. Não deveria haver tanto silêncio, nem mesmo guardas de plantão. Fecharam tudo para que ninguém possa entrar, então só resta escalar a muralha. Ele usa seu poder e lança um gancho feito de magia. Conseguem subir, e Kuro diz que aparentemente também não há soldados vigiando a muralha, embora haja algumas luzes acesas no meio da cidade. Então, parece que não está totalmente vazia. Lily, toda animada, fica empolgada ao ver o grande castelo ao longe. Kuro nota algo no topo do castelo e foca seu olhar. É uma bandeira do exército cruzado. Ele se enche de impotência e bate no chão, assustando Lily. Eles realmente conquistaram o país. Ele começa a divagar sobre a situação desesperadora e pensa que deveria escapar para outro país. Realmente não deveria fazer isso. Mais cedo ou mais tarde, eles virão para a aldeia Ars para matá-los a todos. Talvez devesse lutar, embora até o Rei Dragão tenha perdido. Não é algo que ele possa resolver sozinho. Então, ele só tem uma opção: escapar. Mas para onde? Haveria algum lugar para escapar? Não importa para onde vá, será capturado novamente. Não há como ele estar disposto a passar por tudo isso de novo. Lily, preocupada, o abraça e lhe diz que tudo ficará bem e que ela o protegerá, mesmo se os maus vierem atrás dele. Ele consegue se acalmar um pouco, agradece e pede desculpas por mostrar uma cena tão desagradável. É verdade, ele não está mais sozinho, precisa proteger Lily e os da aldeia. Diz a Lily que é perigoso estar ali e que deveriam voltar por agora e avisar a todos. Por que você está aqui? Essa pergunta vem de alguém com uma voz familiar, o que faz um arrepio percorrer todo o corpo de Kuro. Ao se virar, vê que é realmente ela. Totalmente confuso, ele se pergunta o que ela está fazendo ali. Lily, ao ver a reação dele, pergunta o que está acontecendo. Sariel, indecisa e sem saber o que fazer,
diz que Daedalus agora está sob o controle do exército cruzado. Atualmente, a entrada na cidade está proibida, então eles deveriam ir embora. O ambiente fica muito tenso e Kuro pergunta se ela está deixando ele ir. Ela responde que, no momento, seu dever não é capturá-lo. Kuro fica pensando e pergunta se pode fazer uma pergunta. Ela responde que sim, e ele pergunta por que o exército cruzado foi ao continente de Pandora. Sariel responde que é porque seu deus desejava aquela terra. Kuro faz um pequeno interrogatório, perguntando se o objetivo deles é evangelizar. Ela confirma, dizendo que, tarde ou cedo, todas as pessoas do continente se converterão à religião da cruz. Ele diz que isso trará grandes consequências. Ela responde que já sabe, que houve e haverá muitos rios de sangue para alcançar isso, mas já foi dado o primeiro passo ao derrotar o rei, e agora está no comando de todo aquele território. Atualmente, ela é a comandante suprema do exército cruzado. Kuro, com medo mais determinado, diz que agora entende e a chama de senhorita comandante suprema. Ela se aproxima de Lily e a abraça. Lily pergunta por que está fazendo isso. Kuro agradece por tudo e a ergue. Desesperado, pede para ela esperar, mas a joga longe com toda a sua força. Sariel pergunta o que ele está fazendo. Sem pensar duas vezes, ele usa sua magia e cria muitas balas, atirando todas de uma vez, causando uma grande explosão. Sariel desvia e ele salta em direção a ela para aproveitar a situação. Lembra-se de que matar alguém quando sua guarda está baixa é o mais eficiente. E agora, sem dúvida, ela está com a guarda baixa, provavelmente porque está ferida pela batalha contra o rei. Se conseguir matá-la, seu exército entrará em pânico. É a única oportunidade que ele tem para proteger a todos. Ele tira suas espadas do inventário e as lança. Assim que aterrissa, recebe um ataque que quase o acerta. Sariel pede para ele parar e recuar. Ele responde que quem deixaria passar uma oportunidade tão perfeita quanto essa, e grita que a matará para parar o exército cruzado, mesmo que isso lhe custe a vida. Ela fica séria, e Kuro continua atacando com uma chuva de projéteis. Ela se defende com um escudo, mas um projétil consegue atravessá-lo. Ele aproveita isso e usa todo o seu poder para lançar as espadas com máxima velocidade, mas ela desvia. Ele tenta não deixar ela pensar, fazendo com que as espadas a sigam. Ela usa magia negra e cria um projétil semelhante ao que Kuro usa, o que o surpreende muito. Ela lança com muita força e ele tenta bloquear o melhor que pode. Enquanto faz isso, ela o ataca com sua espada de luz. Ele consegue parar o ataque com sua espada e lhe diz que está surpreso com a resistência dela. Ela responde que agora entende, e propõe que, se ele conseguir quebrar sua espada, ele terá que sair daquele lugar. Ele responde que primeiro ela terá que quebrar a espada para confirmar isso, e então dispara para trás. E pensa que, mesmo se ela ficar séria, mesmo estando machucada, ela não terá chance contra ela, então seu próximo movimento será a última oportunidade. Os dois atacam ao mesmo tempo. Kuro lança suas espadas de novo, mas elas quebra. Então ele tem uma ideia, corre direto para ela e a ataca com sua espada, mas ela bloqueia com a dela. Estando cara a cara, ela diz que ele não conseguirá matá-la. Ele responde que isso será decidido em breve. Ele tira do inventário a agulha que comprou do mercador e a lança. Lembra que o cara disse que a agulha contém um veneno mortal, e se chegar ao coração do oponente, não importa o quão monstruoso ou poderoso ele seja, ele definitivamente morrerá. Para sua surpresa, ela bloqueia com a mão e o atinge com um golpe de espada. Ela pergunta se essa era sua carta na manga. Ela usa sua espada e atravessa a mão para parar o veneno. Kuro fica apavorado e tenta continuar atacando, mas com a mão ferida, ela bloqueia seu ataque, dissipando sua esperança. Ele se desculpa com todos e ela o nocauteia, dizendo que realmente encontrou algo que vale a pena proteger, algo tão importante que ela está disposta a arriscar sua vida. Como esperado, seu poder diminuiu após restaurar seu corpo depois da batalha, e agora ela precisa restaurar sua mão esquerda também. De repente, ela ouve algo à distância, árvore secando e um som de algo fluindo. Ela percebe que talvez seja um poder de drenagem de vida, mas finalmente aparece a responsável por tudo isso. Sariel pensa que, sem dúvida, é ela quem roubou a força vital da floresta usando drenagem de vida. Ela se pergunta como é possível que possa usar esse arte proibida. Lily, com uma voz um pouco turva, diz para Sariel se afastar de Kuro imediatamente. Ao ouvir isso, Sariel pensa que é a mesma garota que Kuro lançou. Ela pede para que Lily pare e pergunta quem é ela. Lily, furiosa, grita para que se mande dali imediatamente e a ataca com mísseis mágicos. Sariel desvia e os mísseis explodem contra a muralha da cidade. Lily corre até Kuro,
o segura, verifica se ele está vivo e se alivia ao ver que ele só está inconsciente. Sariel diz que, como esperava, ela é a mesma garota de antes. Lily, extremamente hostil, diz para Sariel não agir de maneira familiar nem chamá-la de amiga, e levanta Kuro. Sariel propõe que, se ela levar Kuro para longe, não os perseguirá. Lily responde que está bem, mas pede para Sariel morrer. Ela lança muitos mísseis mágicos novamente, mas desta vez são projéteis guiados. Sariel percebe e os corta ao meio, fazendo-os explodir. Ela vê um brilho ao seu lado e, ao olhar, vê um enorme círculo mágico que não pode evitar.